Então, boa tarde, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos um convidado palestrante, Pierre Ferraz, da Congregação Espírita Francisco de Paula. Muito bem, ele vai trazer um tema muito atual para a gente, o Evangelho de Jesus e na transição planetária. Nós já ouvimos muito sobre isso, né? Sobre a transição planetária. Então, o Pierre vai trazer as suas reflexões, os seus estudos em torno desse tema. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje compreendendo um pouco melhor sobre a transição planetária. Então, vamos aproveitar essas reflexões, esse estudo, porque quando nós nos propomos, a fazer um estudo, nós nos dedicamos, fazemos pesquisa em vários sites, em vários livros, então é uma fonte de estudo realmente as nossas reflexões aqui. Então vamos aproveitar. E antes das reflexões do Pierre, nós vamos ter a página de abertura, que já faz parte dessas reflexões, já é um conteúdo para você ficar atento ao que vai vir depois. A página de abertura vai ser lida pela nossa querida Michele, né? Então, vamos ouvir qual foi a página escolhida para essa tarde de hoje, tá bom? Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 1. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sintonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquele. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinamentos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição, ouvida, demorando-se longo tempo para a província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dará-nos-á entendimento em tudo. Graças a Deus. Então, vamos à nossa prece inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o Divino Mestre, o nosso Divino Mestre, que esteve entre nós, trazendo ensinamentos de boa vontade, com todo aquele carinho e atenção
que Ele dedica a cada um de nós. Até hoje, Ele nos vê. Ele nos vê o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa afinidade com Ele. Precisamos manter esse olhar de Jesus em cada um de nós, percebendo o quanto Ele trabalhou e trabalha por cada um de nós na recuperação e no progresso do nosso entendimento, da nossa compreensão na lei divina. Jesus, mestre e amigo, aqui estamos reunidos em teu nome, certos de que está no meio de nós, porque foi essa sua palavra, onde um ou mais esteja reunido em meu nome, eu estarei lá. Nós estamos certos disso, Senhor. Esteja conosco, nos fortalecendo a nossa fé, a confiança e os fluidos que são preparados pelos mentores da casa muito antes de nos receber. Que esses fluidos possam ser distribuídos em todos nós, mas não só entre nós encarnados, nos desencarnados também, que estejam entre nós, que tenham chegado aqui certos de que seriam atendidos. Distribui também, Senhor, esses fluidos pela nossa redondeza, pela nossa cidade, pelo nosso país. Enfim, a todos aqueles que precisam do teu amor, que estejam em aflição, que estejam em dor. Apacenta, Senhor, esses corações, que eles continuem a fé e a confiança em Deus. Assim, pedimos para dar como iniciada as nossas reflexões nesta tarde e que possamos aproveitar o máximo dessas reflexões, desses estudos desenvolvidos pelo nosso amigo Pierre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus auxilie para que a gente, nesse momento de estudo, aí pense e compare coisas, ainda está lá assim, né? Que ajude a nossa evolução. Porque o planeta é lindo, mas a gente não veio para cá de férias, a gente veio para evoluir, né? Bom, então, vamos lá. Aperta aqui embaixo. Pronto. Eu estava ali, antes da prece, e a última música que tocou era justamente aquele Tempos Novos. Virão novos tempos para a humanidade, né? E aí é bem de acordo com a transição planetária, os novos tempos que a gente aguarda tanto, né? A gente fica tanto esperando. E essa semana mesmo, e aí aqueles acasos que, né, Kardec explica que não existe, um dos estudos do culto espírita virtual independente, que eu participo, foi com o André Monteiro, e ele estava falando de outro tema, que não tinha a ver nada com isso, mas falando sobre finitude de vida. Ele trouxe uns dados bem interessantes. Por exemplo, ele estava falando que na época de Kardec, por exemplo, no mundo inteiro eram 230 milhões de pessoas. Um Brasil. Hoje nós somos 8,3 bilhões de pessoas no mundo, né? E é interessante também, porque ainda na época de Kardec, a gente vivia só em torno de 35 anos de vida média. Hoje a gente já passou dos 80. Kardec escuta numa das respostas do Livro dos Espíritos dizendo que, à medida que o planeta evolui, as encarnações são cada vez mais longas. E a gente fica dizendo, a transição ainda vai vir. Está depois, não é agora não. Agora continua muito ruim esse mundo, não é assim que a gente fala? Esse mundo está péssimo, está tudo perdido, tudo errado, tudo ruim.
Só que cada um de nós que chega em casa e abre a torneira e sai água, e água potável, está vivendo uma coisa que nem os reis da Idade Média tinham. Né? Nem os reis da Idade Média podiam ir lá, torcer um parafuso e sair água potável, que você podia encher um copo e beber. Né? Não era fácil assim. Então, talvez essa transição não esteja tão depois como a gente gosta de pensar, e já seja no agora. Só que a gente não gosta de pensar que é no agora, porque no fim das contas, quando a gente pensa que é no agora, a gente começa a ter que assumir novas responsabilidades, não é assim? A gente diz, bom, se já é no agora, então eu é que tenho que mudar, né? E não é à toa que os espíritos falam tanto de reforma íntima. Não é reforma externa, é reforma íntima. Mas vamos lá, o Evangelho de Jesus na transição planetária. E um dos focos que eu resolvi pegar é falar de como tem mudado a nossa questão de ética com relação a todos, que passou de uma moral calcada no medo para uma ética de consciência, que passou para uma liberdade e reforma íntima muito maior. E é um convite à evolução coletiva. Então, vamos falar um pouquinho mais disso. Para lá. Não, é para lá. Onde será o... Ah, não. Onde será? Peraí, deixa eu mandar. Peraí, deixa eu ligar aqui. Acho que eu não estava ligado. Agora... Não, não foi. Então passa para mim. A gente combina um gestinho. Quando for para passar, eu... Então, não é apenas uma crise externa à transição planetária, como a gente gosta de pensar. A mudança, a Terra, no fim das contas, é uma escola moral. Né? A gente vem aqui para aprender. A gente não vem aqui, como muita gente gosta... Foi? Obrigado. Como muita gente às vezes gosta de falar, a gente tem alguns espíritas que vira e mexe e falam assim, não, eu vim aqui para sofrer, eu só vim para expiar minhas faltas, e a gente adora essas coisas. Mas não sei se é tão verdade, porque a lei de Deus não é uma lei de punição. A lei de Deus não é aquela de que, não, você tem que pagar, como muita gente pensa, ainda falando às vezes da lei de Talião, que a gente fala e não pensa muito nem no que era. Foi uma evolução, né? Porque antes da lei de Talião valia a vendetta. Então, se alguém ia lá na minha tribo e roubava a minha comida, eu ia lá e matava a tribo toda, porque assim ninguém ia mais roubar a minha comida. Então, alguém tinha roubado alguma coisa, né? Eu vou, para não dizer que sumiu, às vezes alguém vem e rouba um bujão de gás e a pessoa mata alguém. Qual o crime que é maior, o homicídio ou o roubo? Né? Então, a gente às vezes não pensa em como a gente ainda gosta da vendetta. A pessoa vai presa porque cometeu um crime, a gente está nem ligando que ela vai sofrer na cadeia. Né? Então, a gente ainda tem muito esse espírito da vendetta. Esse homem velho ainda ressoa muito na gente. Né? Mas o planeta não é um planeta, né, para sofrimento. Né? O que é de sofrer já é montado no próprio arcabouço biológico que a gente vive. Então, a gente nasce e tem que aprender a confiar no outro, porque as nossas necessidades a gente não dá conta. Enquanto qualquer antílope lá na África nasce, a mãe come a placenta, dá uma levantadinha nele, ele dá uns passos meio torto e vai atrás do bando, a gente leva 7 anos para conseguir andar atrás do bando. 15 para chegar à maturidade sexual. E para chegar à independência, 50, 60, talvez, por aí, né? E olha lá, às vezes não chega também, não é desse jeito? Então, a gente nasceu para aprender a trocar com o outro. Veio numa máquina biológica que aponta necessidade. Se eu não cuidar do meu corpo, necessariamente eu não sobrevivo. Então, a expiação é o espírito que não sente fome, nem sede, etc., estar numa máquina biológica que demanda esse cuidado, que obriga ele, até mesmo para o ciclo de vida que qualquer planta faz, nasce, cresce, reproduz e morre. Até para fazer esse ciclo de vida, a gente tem que lidar com o diferente, já notaram? A gente nasce, cresce e, rapaz, tem que encontrar alguém diferente de mim para reproduzir, porque igual não reproduz, não é? E não estou falando de nenhum preconceito, não. A gente precisa, até para o ciclo de vida, buscar o outro diferente. Para sobreviver, então, se não tiver uma comunidade em torno, não funciona. Eu não plantei o algodão dessa roupa, eu não, colhi, não peguei o barro dos tijolos que sustentam essa casa, tudo foi coletivo. Nada que eu vivo é individual, tudo é coletivo. Né? Então, voltando aqui, a Terra é uma escola. O que há para sofrer já vem embutido no código, né, genético, não tem como. Não, fulano está espiando alguma coisa. Se era para espiar mesmo, já vem
inscrito no código genético dele, ou ele nasce congenitamente já com aquilo. Isso é expiação. O resto é prova. Ah, não, mas eu não sou missionário, não. É sim. Todo mundo tem missão aqui na Terra. Uma delas é aprender a conviver com o diferente. Mas voltando lá, então a Terra é uma escola moral. Não é um planeta para sofrimento, é um planeta para a gente aprender, né? Os sinais externos da Terra desafiam os nossos sinais internos. Porque a gente fica tomando partido, já notou? Começa a guerra, a gente quer decidir quem é o certo. Não, será que Israel está certo ou os palestinos estão certos? Errado é a guerra. Né? Não tem ninguém certo. Errado é a guerra. Isso era para estar sendo resolvido de outra forma que não jogando bomba um na cabeça do outro, não é? A gente já passou, ou deveria ter passado, dessa fase. Mas aí quando ecoa dentro da gente, que a gente começa a tentar decidir quem está certo. Será que são os israelenses que estão certos? Ou os palestinos estão certos? Ah, não. Ou será que quem fabricou a bomba é que está certo? E aí a gente começa a tentar tomar partido de uma coisa que não está nem com a gente. Então percebe que ainda é esse homem velho querendo resolver as coisas na base do ganhar ou perder. Né? O mundo vai mudando o padrão e aí a gente vai tentando acompanhar esse padrão de consciência, certo? Não é fácil para a gente fazer isso, até porque, como eu estava falando, né, antes o comportamento era regulado pelo medo, especialmente medo de julgamento. Deus está vendo, não é isso? Até hoje a gente faz assim com as crianças. Olha, não faz isso não que Deus está vendo. Claro que está vendo. Não com olhos, né? Mas ele sabe de tudo que acontece. A gente antropoformiza Deus de um montão, né? É um velhinho de cabelos brancos sentado. Pô, então já deve estar decrépito, né? Não, ele não é um velhinho, nem está sentado em canto nenhum, até porque, né? Não é isso. Mas a gente faz muito isso, né? Chega para a criança e diz, olha, aí, papai do céu está vendo. É a educação do medo. E a gente ainda faz muito isso. Né? A gente ainda usa muito o medo como impulso para aprendizado. E assim era, sempre foi. E olha que as religiões se apropriaram disso com uma fineza que é impressionante. Não, se você não vier aqui se confessar, você vai para o inferno. Não é isso? Aí Kardec vai lá e diz assim, peraí, esse negócio de céu e inferno é muito infantil, né? Você achar que porque qualquer coisa que você fez, ainda que você tenha sido mal durante 100 anos, você vai passar bilhões de bilhões de bilhões de anos, a eternidade pagando por aquilo que você fez durante 100 anos. Pô, que financiamento ruim esse, né? Não é um bom financiamento. Claro, porque ninguém sofre pela eternidade. Muito pelo contrário. Né? Todos nós chegaremos a ser espíritos puros e olharemos as obras de Deus e conseguiremos ver a beleza, como a gente vê num nascer do sol ou numa flor desabrochando, a gente vê beleza nisso. A gente vai ver nas outras coisas. Puxa vida, fulano está sofrendo. Cadê a beleza? Você está enxergando a beleza nisso? Você está enxergando o funcionamento das leis de Deus? Ah, não sei o que ele foi. Mas não é para saber mesmo, não. A beleza está presente já no agora. Mas vamos adiante. Agora complicou. Porque agora tem liberdade. E olha que isso é complicado, não é? Eu, quando falo de liberdade, eu sempre lembro de uma palestra. Isso tem muito tempo, pode botar aí uns 30 e poucos anos atrás, uma palestra lá em Santa Cruz, que era sobre sexo antes do casamento. Santa Cruz, naquela época, só tinha professor e militar. Já viu que o pessoal era bem, né, conservador. E aí começou a palestra, era uma moça que era de Campo Grande que estava ministrando, não era nem uma palestra, era um estudo, era uma mocidade. E ela disse, eu vou falar do tema e tal. Aí uma menina levantou a mão e disse assim, pode ou não pode? Ela disse, espera aí, a gente tem 2 horas aqui para estudar esse tema. Eu contei. Ela perguntou 5 vezes durante o estudo. Mas pode ou não pode? Ela queria que alguém dissesse sim ou não para ela, seja para o que for. Se dissesse pode, ela ia fazer e chegar em casa e dizer, mas lá no centro disseram que podia. Se dissesse não pode, ela ia chegar para o namorado e dizer, mas no centro disseram que não podia. Ela estava abrindo mão da liberdade de escolha dela. Porque isso sempre foi um jeito que a gente faz muito. Muitas vezes a gente é bom porque abre mão da nossa liberdade de escolha. É um jeito de evoluir. E agora, nessa mudança planetária, né, não tem nem mais jeito da gente fazer conta. Hoje em dia tem mais gente encarnada do planeta do que já teve pessoas vivas desde o início da humanidade. Então a gente vem continuando a receber
né, exilados de vários outros planetas para viver num mundo que já é de regeneração. Agora tem liberdade. Você é obrigado a quê? Não é obrigado a nada. Vista-se do jeito que quiser, porte-se do jeito que quiser, relacione-se com quem quiser, haja do jeito que quiser, não é isso? Hoje em dia, muitas das coisas que eram considerados crimes, que eram resultado de expulsão, de exclusão, não são mais. Então, ok. E aí a gente agora tem que lidar com o limite interno. Complicou, né? Não é mais porque Deus quer. Igual a menina, a gente pergunta assim, mas tá certo ou tá errado? O pessoal diz, é a sua consciência que diz. A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Não é isso que a gente aprende lá na doutrina? O que significa isso? É a sua consciência. Não é mais um muro externo dizendo, vá por aqui que você vai chegar no paraíso. Porque não é isso, né? Então, é um desafio muito grande a gente transformar essa liberdade que agora existe no planeta em responsabilidade espiritual. Porque se pode fazer qualquer coisa, muitos de nós não querem fazer nada, né? É só pensar na Netflix e essas coisas assim. Tem gente que senta e vê 16 temporadas de uma série num domingo, né? Então, assim, o que fez ali? Começou num ponto e acabou onde? No mesmo ponto, não produziu nada, não fez nada, não criou nada, né? Então a gente às vezes faz isso sem nem notar. Antigamente eu citava o Faustão, aí agora não tem mais Faustão, é Netflix que é o exemplo, né? Que a gente sentava e assistia o Faustão falando besteira e acabava no mesmo ponto que tinha começado. É como se não tivesse vivido aquelas horas. Agora a gente tem esse desafio. Como é que você vai transformar a liberdade em responsabilidade espiritual? Então vai lá, primeiro, o olhar do outro, né? Ele pode ser ao mesmo tempo uma escola ou uma prisão. Pertencer é uma necessidade que nós temos, né? Eu comecei falando disso, a própria biologia nos impõe um pertencimento. Sozinho eu não consigo viver. E não consegue mesmo. Quem escolhe viver sozinho normalmente termina desenvolvendo uma depressão. Não tem jeito. Aí você sai, conversa com um, conversa com outro, bate papo com um, sorri para outro, a depressão vai se esvaindo, você vai ficando solitário, a depressão vai simplesmente se instalando em você, por mais que você não queira, tá? Você pode ser super, não, sou de boa, sou para cima, etc. Fica sozinho aí, né? 6 meses para ver o que vai dar. O que vai ocorrer é que você vai se em si mesmando, e quando a cabeça está sozinha, a gente pensa as maiores besteiras possíveis, né? De todos os jeitos, até o pessoal que eram grandes pensadores. Eu gosto de citar né, São Tomás de Aquino, pensou assim, puxa, né, mas Deus é perfeito. Claro, todo mundo concorda, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, o pensamento de Deus também tem que ser perfeito, certo? O pensamento de Deus tem que ser perfeito. Se o pensamento de Deus é perfeito, não pode mudar, certo? Certo, o pensamento de Deus não pode mudar. Então ele não pode nem saber que o homem existe, porque o homem muda. Pensador. Quando a gente pensa muito é assim, ou Nietzsche, né? Não, olha só, se existe livre-arbítrio, então eu não estou cumprindo o plano de ninguém. Se eu não estou cumprindo o plano de ninguém, Deus morreu. Não é assim? São pensamentos desse tipo. A lógica conduz a gente a lugares mais absurdos possíveis. Né? Aquela coisa assim, eu vou apostar uma corrida com uma tartaruga daqui até aquela mesa. Mas ela é mais devagar que eu, deixa ela andar até a metade do caminho. Quando ela andar até a metade do caminho, eu vou até lá e ando até a metade do caminho. Quando eu chego lá, ela andou mais um pouco, né? Aí eu ando mais um pouco, mas ela andou mais um pouco. Aí eu ando mais um pouco. Então eu nunca consigo alcançá-la. Isso são os gregos pensando sobre a impossibilidade do movimento. Vocês acham que eles estavam certos? Não, né? A lógica é muito capenga, mas é a ferramenta que a gente tem. O aprendizado, o entender, o saber o certo, é a ferramenta que a gente tem agora nessa etapa. Eu costumo brincar dizendo que a gente ainda está no pré-2, tá? No pré-1 a gente aprendeu a brincar com o Lego da natureza. A gente encaixa uma semente no chão e dali aparece uma árvore. Olha que beleza. Olha que brinquedo legal. A gente aprendeu no pré-1, mundos primitivos. No mundo de provas e expiações, a gente está no pré-2, aprendendo a não morder o coleguinha. Ok? Ninguém morde o coleguinha porque ele tem liberdade de ser do jeito que ele é. Ele pode escolher uma outra religião, ele pode escolher um outro estilo musical, ele pode escolher uma outra filosofia de vida, ele pode escolher o que ele quiser. Não sou eu que serei o juiz disso. Não julgueis para não ser julgados. Não é isso que Jesus fala? Gente, alô, não julga não. Deixa que isso se resolve sozinho. Aquele que resolve fazer o caminho errado, ele vai descobrir que é errado.
Se o mundo estiver funcionando direitinho, por que ele não vai encontrar um companheiro em torno dele para agir errado? Se o mundo não está funcionando direito, ele arruma um monte de companheiro para fazer besteira e quando ele desencarna, ele vai acertar as contas com o plano espiritual. Não é isso? Se ele continuar errando muitas vezes, provavelmente vão impor alguma restrição fisiológica nele para que ele não faça aquilo. Mas não sou eu que vou julgar, não vou olhar aquela pessoa e dizer, olha lá, ela nasceu com defeito genético, então ela deve ter feito muito mal no passado. Não, até porque não é nem imediato assim. A gente precisa, né, insistir muito no erro para ser obrigado a sofrer uma penalidade desse tipo. A maioria de nós já errou a beça, é só olhar a história da humanidade que a gente vê o quanto a gente já errou. A gente já pegou o Novo Testamento e disse, olha, pelo que está escrito aqui, a gente tem que atravessar metade do mundo a pé e matar os infiéis lá do outro lado do mundo. Gente, jura? O Novo Testamento? Eu não sei onde é que eles leram isso, mas as cruzadas foram isso, né? Atravessaram meio mundo a pé para poder matar a gente do outro lado do mundo, porque eles eram infiéis. Então a gente vê que no pré-2 a gente morde ainda muito coleguinha, né? Então, voltando lá, todos nós precisamos de grupo. E o problema é esse, porque muitas vezes quando a gente entra no grupo, as pessoas convencem a gente a fazer muitas bobagens. Tem todo um estudo sobre psicologia de massa que fala disso. A gente vê alguém, muitas vezes, fazendo algo errado, e se todo mundo estiver errado, você começa a achar que é você que está errado de ser certo. Né? Olha que coisa maluca, mas é assim mesmo. A lógica conduz a gente para isso. Se todo mundo está fazendo desse jeito, então eu devo estar errado, porque eu estou fazendo ao contrário. A gente precisa aprender isso. Isso é o medo da rejeição. Eu olho, se todo mundo está fazendo assim, eu tenho que fazer desse jeito. A opinião pública não pode substituir a consciência. Nas coisas mais importantes possíveis. Né? Minha mulher sempre puxa minha orelha e diz, você vai se dar mal falando dessas coisas, mas eu insisto em falar. Por exemplo, doutrina espírita tem uma campanha muito forte contra o aborto, não é? E onde é que a gente quer exercer essa campanha? Em cima da pessoa que vai abortar. Gente, se você quer fazer alguma coisa contra o aborto, melhora as condições de entorno daquela pessoa que ela decide outra coisa. Não vai dizer para ela, você é culpada, você vai pagar, você vai ficar prisioneira desse espírito. Não é isso. Isso não vai mudar a opinião de ninguém. Ajuda, dá suporte, facilita a vida dela, porque é mais fácil, você escolheu bem. Quando escolheu bem é uma decisão muito difícil, até a gente dá uma tropeçada. Como é que é? Tem que sair de noite? Ah, não, mas jura? Para poder distribuir quentinha à noite com as pessoas? Acho que eu não vou, não. É perigoso, né? Assim que a gente faz. Tropeçamos nas pernas do mesmo jeito. Então, voltando, a gente não pode usar a opinião pública para substituir a consciência espiritual. Então, a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente até acha que está falando e fazendo certo e está cometendo errado. Como eu dei o exemplo da pessoa que chega às vezes com uma doença genética e se diz, picou a beça da última vez, por isso está assim, todo torto. Não sabe. Você está cometendo uma falta de caridade enorme quando você que resolve se assumir melhor do que aquela pessoa, viu? Eu não. Eu estou aqui direitinho porque eu não fiz nada de errado. Vamos adiante. Então, moral do medo versus a moral da consciência. O medo não vou fazer porque eu vou ser punido. Eu não vou fazer porque senão eu vou ficar no umbral. Eu não vou fazer, a gente transformou o umbral no novo inferno, já notaram? A gente remodelou o inferno para o umbral. Né? Como faltou, né, material, o pessoal fez do umbral novo. Eu gosto de fazer uma campanha que o umbral é essa parte da porta que produz sombra. Né? Assim, toda vez que você passa na porta, aquele pedaço da parede ali é o umbral. Isso é umbral. Então, todo mundo passou por um umbral quando entrou aqui na casa, passou por um umbral quando saiu para lá. Isso é um umbral. Né? Na engenharia, esse é o que significa umbral. Umbral é exatamente isso. Quando eu desencarno, tem uma transição. Porque eu estou acostumado aqui, encarnadinho, a receber as informações através de um sistema nervoso, que decodifica isso tudo e transforma em símbolos, como qualquer espírito faz. A gente já vive muito mais na vida espiritual do que vive na vida material. A gente não presta atenção nisso, mas é desse jeito. E aí, quando eu desencarno, isso fica meio bagunçado. Não tem mais nervo para me mandar informação nenhuma. Tanto é que os animais sem consciência, nesse momento, simplesmente ficam paralisados. Precisa de alguém que vá lá e diga, vai, encarna de novo. E dá andamento nele. Nós que temos consciência, a gente está lá no silêncio dos órgãos e pensa assim, mas eu ainda estou aqui. Eu continuo vivo, eu existo. E aí a consciência pega materiais do planeta e faz um outro corpo igualzinho. Como eu sempre reclamo, com barriga e tudo.
Podia já desencarnar e aparecer saradão, mas não vou aparecer, vai aparecer com barriga e tudo, com o joelho doendo, mesma coisa. Então, voltando, é assim que a gente faz. A gente se acha tão material que a gente vai lá e monta um outro corpo para a gente. E aí existe erraticidade. Mas voltando para lá, tem uma consciência moral que eu não faço para não ser punido. Senão eu vou parar no umbral, senão eu vou precisar muito de ajuda. Ou, a outro tipo, é eu compreendo o dano do que eu estou fazendo. E olha que essa é complicada, hein? Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, quando a gente amplia o pensamento, a gente é invadido por essa sensação de injustiça. Né? Eu vou comprar, sei lá, um sapato novo, aí eu olho para o lado, está o cara de pé descalço. Quem não é invadido por uma sensação de injustiça? O shopping não tem nem janela para você não ver o lado de fora, porque senão você não compra, né? Se tiver um cara descalço na porta, você diz, não, deixa eu comprar uma sandália para ele, em vez de comprar um sapato novo para mim. É assim que funciona. Então o shopping não tem nem janela para você não ver a realidade. É tudo artificial lá dentro, né? Nem o tempo passa, né? Já notaram? Você entra lá, as luzes ficam permanentes, então nem o tempo passa. Voltando. A gente é educado por Jesus a ser, e não a ter uma aparência. Ele falava a beça dos sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Era aquele pessoal que era super religioso, ia lá, certinho, lá na sinagoga, lia o Torá, tudo direitinho, etc. Fazer que era bom? Nada. Então, ele falava muito disso, sair desse medo da moral e passar para uma moral da consciência, né? Até porque, assim, o Evangelho denuncia essa hipocrisia moral. Virtude não precisa de plateia. Quando eu sou virtuoso, eu não preciso do aplauso de ninguém. Né? Eu faço porque aquilo me agrada. O amor ágape que, né, Jesus fala, também tocaram aquela música de Pedro, Pedro, tu me amas. Pedro, né? O amor ágape, no fim das contas, é esse amor pelo próprio amor. É o amor por dar, é o amor por fazer, e não pelo receber. É difícil, né? Às vezes a gente dá alguma coisa, a pessoa não agradece, você já sai assim, nem agradeceu. A gente está mostrando que a gente estava fazendo, esperando em troca. E a gente já escuta lá dos espíritos, quem faz caridade esperando usar o retorno, já recebeu o que tinha para receber. Né? Já está aqui, já acabou a conta ali. Se você quer evoluir, faça, e só faça. Ah, não agradeceu, não tem problema. Ah, poxa, mas devia ter dado tal resultado, não tem problema, semeie. Né? O que vai nascer não depende só de você. A gente não precisa de plateia. A reforma íntima é que é a questão. É a verdade de Deus com você mesmo. Né? Quando você passa a atuar de forma a facilitar a obra de Deus. Você passa a atuar de jeito a ser acolhedor com o outro para que ele faça as mudanças. E não ser acusador do outro e dificultar a mudança dele. A gente precisa aprender a facilitar a mudança do outro. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Né? Quem tem filho adolescente sabe que como isso é difícil, né? Então, vamos adiante. Então, na pós-modernidade, a gente tem cada vez mais liberdade em expansão. Né? Novas vozes ganham visibilidade, identidade, afetos, modo de vida que antes já eram silenciados e agora aparecem. Eu vejo isso muito na minha área, quando a pessoa diz, agora todo mundo é teia. Aí eu fico rindo e dizendo assim, gente, precisa aprender matemática. Porque só cai na parte de que é deficiente quem está em 2% da população. Sempre foi assim. Só que o teste mediu os 2% e a maioria das pessoas nem testava. Era só excluída. Né? Como eu já ouvi também de uma pessoa dizer, não entendo esse negócio, né? Na minha época não tinha esse negócio com racismo. Aí eu perguntei assim, na sua turma do primário, era da minha idade, quantos negros tinham? 2. Eu falei, pois é. Continuavam sendo metade da população brasileira. Cadê os outros? Ah, nunca tinha pensado nisso. Pois é, a gente nunca pensa nisso. Né? Eu falo até muitas vezes, na própria doutrina, a gente não é muito acolhedora com a questão racial. Né? Quando a gente olha, a maioria das vezes, a maioria dos palestrantes ainda é homem, né? Branco, e a Assembleia também puxa para esse viés. A gente tem uma questão muito culturalista que atrapalha. A pessoa chega no centro espírita, a gente dá um livro para ela e diz, olha, leia e vem discutir na semana que vem. No Brasil? Será que todo mundo tem condição de fazer isso? Ou será que eu tenho que sentar do lado e dizer, vamos conversar sobre isso? Fala aqui comigo, né? Como é que eu tenho que resolver essa questão? Porque o índice de educação no Brasil ainda é muito baixo. Então a gente muitas vezes está afastando a pessoa. Ela sai com o livro do Espírito debaixo do braço. Aí
Aí abre lá e tem uns termos daqueles assim, bem, né, difíceis, aí que pronto, aí ela desiste mesmo. Aí, ou então não, o pessoal dá logo o nosso lar, aí também tem termos lá da época, década de 50. É tanto que hoje em dia quem leu muito esses livros vai escrever e passa para aquelas IAs que detectam se foram IA escrever e dizem que foi IA. Você diz, mas fui eu que escrevi. Mas se você usa, né, verbos de forma indireta, se você usa mesóclise, etc., ele olha de isso é IA, ninguém escreve assim não. Pô, eu escrevo, eu juro, sou eu mesmo. Então, voltando lá. A gente, hoje em dia, cada vez mais tem essas questões. E, de novo, a gente vai para o julgamento. A pessoa chega e diz, não, olha só, eu não me sinto adequado em nenhum dos gêneros que você está dizendo, tem que ser homem ou mulher, não sou nenhum dos dois. A gente diz, nossa, que coisa, não é assim? Por quê? É uma questão dele. Eu preciso olhar o que ele faz, e não o que ele é. O que ele é uma questão dele com Deus. O que ele faz é outro. E aí a gente vê, por exemplo, eu trabalhei durante um bom tempo no movimento de adoção. E era impressionante, porque casal hétero chegava lá exatamente querendo repetir o modelo biológico. Não consegui ter filho por 10 anos, então eu quero um bebê, né, saudável para eu poder criar essa criança. Aí chegava, né, casais homens, era assim, chegavam os dois ou as duas e assim, sua família foram quantos filhos? Ah, lá em casa eram 3, e na sua? 4. 5, tá bom? Tá. Me dá 5 crianças aí. E o ECA pede para não separar grupo de irmãos. Então, o resultado, que essas crianças eram adotadas por pessoas que eram homoafetivas e eram muito amadas. Enquanto que quem estava lá dizendo, eu só quero um bebê branco, estava deixando o resto, né, lá no abrigo, porque não podia separar. Ainda que tivesse esse bebê branco, não podia ser separado do grupo de irmãos de outros. E não, mas com 4 anos já está formada a personalidade. Quando? Não está formada a personalidade nem com 60. A gente está aqui falando e estudando para poder se mudar. Como é que está formada a personalidade? Cada um de nós está mudando todo dia, né? É mais difícil. Cada um de nós carrega um monte de âncoras. Não, tem que ser assim, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo, e isso deve ter sido certo. Se você disser que isso está errado, eu fico nervoso. Mas cada um de nós muda todo dia. Isso está até mais na frente, né? Por quê? Porque nem toda resistência, estou falando de conservadorismo, nem toda resistência nasce da maldade. Nasce muitas vezes do medo de cair na história do então eu sou errado. Então, se eu fiz isso, eu sou errado. E olha que quando a gente olha para trás para a educação, a gente vê uns negócios complicados, né? Mães batendo em filhos com fio de ferro, né? Botando colher quente. Era aceitável. Era aceitável. E agora é? Não, agora não é mais. Ah, então eu não sei educar. Claro que sabe. Tira de dentro. O que você gosta que façam com você? O que te é agradável? Como é que você gosta de ser tratado? Por que você vai tratar o outro diferente da forma como você gosta de ser tratado? Ah, eu gosto de receber uns abraços bem gostosos, né? Eu gosto quando falam de forma bem gentil comigo. Olha aí o guia, já está pronto, né? Não precisa nem aprofundar muito. Fazer ao outro o que eu quero que me façam, né? Regra de ouro. Muitas vezes, o medo é de perder a referência. Ah, mas se pode tudo, o que eu sou? Nada, você continua sendo você. Você continua sendo um você que encarnou e viveu no século XX, que está prestes a desencarnar no século XXI, mas tudo bem. A gente não vai durar 200 anos, então quem nasceu no século XX vai desencarnar no século XXI. Não tem como, ou já desencarnou ou vai desencarnar no século XXI. É assim mesmo, o mundo está andando, continua andando e está ficando cada vez melhor. Por mais que a gente goste de olhar para o passado e dizer agora não tem mais jeito. Tem texto desde a época do Egito dizendo agora não tem mais jeito. Inventaram esse tal de cerveja e agora a mocidade está perdida. Não vai ter mais jeito. A gente se pega falando a mesma coisa, né? Agora não tem mais jeito. Com essa tal de internet a mocidade está perdida. Não é assim que a gente olha? É a mesma coisa. A resposta que Jesus traz no Evangelho, na Boa Nova, não é de humilhar o outro. É dialogar com firmeza e com caridade. Explicar para o outro por que eu acho uma coisa boa que ele está dizendo que é ruim. E aí escutar o que ele tem a dizer, por que ele acha que é ruim, aquela coisa que eu acho boa. Não tem problema nenhum. Ah, mas é diferente, ele vai falar coisas que, tá bom, não tem problema. Você não precisa mudar com o que ele diz, nem ele vai precisar mudar com o que você diz. Ah, mas aí como é que fica a educação? Do jeito como sempre devia ser, pelo exemplo. Né? Vamos já adiante. Eu não sei, não estou cuidando do tempo. Ainda tem 15 minutos. Então,
Liberdade também não é o oposto. Aí a gente vai para outra ponta. Estou falando da gente achar que tem que manter tudo como é para poder garantir que as coisas funcionem. Na outra ponta, não é virar tudo. Não é mudar tudo, não tem jeito. Né? Autonomia sem consciência vira capricho. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo as coisas só por capricho. Né? Eu quero que seja assim, por quê? Porque eu quero que seja assim. Eu quero que a Terra seja plana. Por quê, amigo? Olha só, já bateram foto lá de fora, já foram para a Lua, viram a Terra nascer linda. Você não viu isso? Vi, mas a Terra deve ser plana. Por quê? Eu quero. Mas, cara, lá na antiga Grécia, a pessoa já tinha calculado o raio da Terra, já tinha feito a conta, sabia que ela era uma esfera e tinha feito a conta, e acertaram. Pasmem, eles já acertaram, né? Como é que foi que você está dizendo agora que é plana? Mas é porque eu quero. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Aí você diz, é assim que funciona? Não, não é. Né? Porque quando a gente dá uma liberdade, uma autonomia sem consciência, sem que eu me aproprie das coisas, vira só capricho. Não é isso? A gente precisa estar sempre muito atento, porque a gente escorrega com facilidade. Né? A gente muitas vezes, como por exemplo, voltando assim, eu gosto de olhar para o próprio umbigo, que a doutrina espírita, no movimento espírita, fez todo um movimento para as pessoas votarem na lei contra o aborto, querendo tirar até coisas que já tinham sido avanços legais. Né? Porque, afinal de contas, mas é errado a pessoa decidir pelo aborto. De quem é o problema? Dela. Né? Eu não posso querer tirar a liberdade dela de decidir, até porque, se eu chegar lá em cima e se virar para o meu mentor e dizer, olha, eu fiz tudo certinho como estava no livro, e dizer, não adiantou nada. Agora tem que voltar para fazer certinho pelo coração, tá? Porque é assim que a gente funciona. Então, o Evangelho não reprime a pessoa. Ele educa o desejo. Isso é bem diferente. Eu começar a pensar no que vai florescer a partir da minha ação. Conhecerás a árvore pelos seus frutos. Não é pela sombra. Pode ser uma árvore super frondosa, mas se ela não dá bons frutos, não está funcionando. A gente precisa estar atento para isso. Ser livre é poder responder pelo efeito dos próprios atos. Aí sim, isso é importante que a gente esteja atento com isso, porque os nossos atos muitas vezes provocam mal-estar em torno de nós, né? Mas eu estou defendendo o que é certo. Tá bom, mas de que jeito? Porque Jesus defendia o que era certo também, e de um jeito super suave, né? Não tinha crime maior do que adultério naquela época. O adultério era como se sua casa resolvesse fechar as portas para você. Você comprou uma casa, chegava lá, a casa não abria as portas. Imagina, porque mulheres eram consideradas objetos. Então, quando um objeto desejava um outro dono, era uma complicação. Aí tem aquela cena linda da mulher adúltera que trazem eles, sabem, né, disso, sabem que ela estava condenada a morrer sendo apedrejada e perguntam, e aí, o que a gente faz? Primeiro ele não responde, para ver se o pessoal se conserta. Né? Ele só abaixa e começa a escrever na areia, que é um símbolo ótimo, porque o que a gente escreve na areia o vento leva, não é? Então assim, o que a gente pratica de mal o vento leva. Todos nós seremos espíritos perfeitos. O vento do tempo vai levar todos os nossos erros. Isso é importante a gente ter consciência disso. Ele começa a escrever na areia. Eu perguntei, e aí, como é que é? Bom, já que não vai dar jeito, né? O jeito é tentar dar uma sacode na consciência. O pessoal diz, tudo bem. Quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Até hoje, acho que nenhum de nós vai pegar a pedra, né? Porque não tem pecado? Opa, complicou, né, mestre? Assim é complicado. E aí, assim vai todo mundo embora, larga as pedras, vai embora, fica só ele e ela. Aí ele pergunta, mulher, cadê os que te condenavam? Foram embora. Eu também não te condeno, não. Vá e não peques mais. Não é esse o mote? O mote não é de rejeição, o mote de ensino, o mote de educação, o mote de fazer com que aquela pessoa evolua, e não o contrário. Não é que ela fique aprisionada pelas coisas que ela vive. Até porque, né, a vigilância externa não vai poder... Ela pode até conter, né, mas não vai transformar a pessoa. Ela vai continuar querendo aquilo de qualquer jeito. A consciência madura vai escolher o bem mesmo sem ter aplauso. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo consciência, você passa a fazer o certo porque você acha que é melhor. Né? A evolução é interiorizar a lei de amor. Né? E aí vem, eu pensei que já era outra aqui, o julgamento como violência sutil. Quando a gente rotula, a gente está reduzindo a complexidade daquele espírito. Qualquer coisa, se eu digo fulano é chato,
Claro que tem momentos que ele não é chato. Pode ser um julgamento bobo assim. Mas quando eu digo é chato, eu passo a agir com ele como se ele fosse chato em todos os momentos. E eu deixo de escutá-lo. Qualquer coisa disso. Né? Fulano é infantil. Pronto, parei de escutar. Fulano, cada vez que eu rotulo, eu transformo uma pessoa em uma coisa. Eu atribuo aquela característica a ele como um todo e paro de enxergá-lo. E verdade seja dito, não tem ninguém que não tenha virtude dentro de si. Tem uma passagem, eu não lembro qual livro que está, né, que Chico descreve que os espíritos precisavam de alguém para ajudar a terminar uma peste que estava ocorrendo em Jerusalém. E aí foram nos templos e estava todo mundo rezando, apavorado com a peste. Foram nas casas das pessoas de bem e estavam todos cuidando das suas famílias. E aí eles usaram um malfeitor para poder ir lá, né, queimar as roupas que tinham sido contaminadas, enterrar os corpos. O malfeitor. Quem fez o bem ali? Então todos somos complexos assim. Todos temos coisas boas e coisas ruins. Então se alguém perguntar, dá para tacar pedra? Não, não dá não, claro que não. Eu conheço os meus defeitos. Né? Dá para ajudar? Claro que dá. Ah, mas eu não sei se eu consigo. Tenta. Deixa que a realidade lhe impõe o limite. Tenta, vai lá e tenta fazer. Né? E aí espera para ver o resultado. Se o resultado foi bom, segue fazendo. Não é assim? Ninguém começou achando que ia fazer tudo. Então, condenar pode até parecer zelo, mas na verdade só está no lugar de mostrar como eu sou bom. Viu? Olha como está fazendo aquilo de errado. Eu estou dizendo, eu não faço aquilo, tá? Isso vale para qualquer coisa, né? O pessoal reclama muito com a questão do machismo, né? Que às vezes as mulheres começam a reclamar dos homens, você vira e diz, mas eu não faço isso. E daí? Você não faz, mas os outros 99% fazem. E aí? Né? Você vai fazer o quê? Impedir que aquela pessoa fale aquilo porque você não faz? Porque você é virtuoso? Porque você é bom? Toda vez que eu condeno, eu estou nesse lugar. Né? Eu sou bom. Tá bom, que ótimo que você já passou por essa fase. Deixa o outro ir também, né? Deixa o outro ir também. É importante. A gente tem que ver a pessoa antes de ver o erro. É bem o que Jesus fazia. Né? Aí, caridade, né? É até bem legal que eu falei da pedra, e tem essa coisa. Caridade é botar na balança a pedra e o coração, né? É muito mais do que assistência material, porque a caridade muitas vezes tem a ver com respeito, com escuta, com paciência, com inclusão. Né? Como é que está ocorrendo? A minha postura, no fim das contas, diminui ou aumenta o sofrimento? Né? Porque tanto faz, às vezes a gente está num grupo e aquela postura, tudo bem. Né? Todo mundo acha legal, mas às vezes não. E às vezes até sem eu saber. Às vezes eu vou falar de alguma coisa criticando, condenando, e tem alguém que vai se sentir, né, criticado e condenado por mim. Será que eu estou em condição de fazer isso? Ou é melhor que não? Né? Então, como é que a gente faz essa reforma? Na família, tentar trabalhar com menos controle. Eu sei que é difícil, muito difícil. Né? É abrir mão do controle e escutar mais. Por que o outro está fazendo aquilo? E olha que é, né, complicado, porque a gente está muito acostumado com hierarquia. Então, quando o filho grita com a gente pega logo a vontade de pegar o chinelo e resolver no chinelo, não é assim? O pessoal brinca, né? O Afonso Padilha que brinca. A vaiana de mãe fazia curva. Eu virava na esquina e batia nele, né? A gente ainda gosta dessa história. Né? Quantas vezes a gente se sente tentado a resolver as coisas desse jeito? É para fazer? Não. É a tal da consciência, né? Na casa espírita, menos patrulha, mais acolhimento. Com tudo. Por incrível que pareça, com tudo. Com qualquer coisa, eu vou fazer o quê? Vou ficar brigando para que ele seja certo? Não, se eu acho que está certo, se o ambiente é favorável àquilo, ele vai fazer a mudança, ele vai desabrochar naquele ambiente. Porque assim, a semente é dura por fora, mas ela chega no ambiente que é acolhedor e ela desabrocha e deixa sair o broto tenro lá de dentro, não é? Então, é isso que a gente precisa fazer. E na sociedade, menos guerra cultural, mais responsabilidade comum, inverter a lógica, né? Então, aí tem muito essa questão, porque medo, culpa e vergonha, né? O que favorece a cura? A culpa, quando é saudável, quando eu faço alguma coisa e percebo que eu feri o outro, o que eu tenho que fazer é reconhecer o erro, ir lá e reparar. Fazer diferente. Eu assumo isso. E isso só se dá pela culpa. Ela torna você capaz de ir lá e consertar as coisas. A vergonha normalmente é paralisante.
Quando eu fico com vergonha, mas o que vão pensar se eu disser que eu fiz isso? Seja lá o que for. Vou dar um exemplo besta que quase todo mundo já fez. Pegar uma caneta do trabalho e levar para casa. Vocês devolvem no dia seguinte, eu fico, não, vão dizer o quê? Que eu roubei a caneta? Não. Aí quando você volta lá, um ano depois está a caneta olhando para você de novo na sua casa e você não devolveu. Você, de fato, levou embora e não devolveu. A vergonha paralisou você. E impediu você de fazer o reparo, que era só chegar de volta e dizer, gente, carreguei a caneta por engano para casa, está aqui de volta. Não é assim? Mas a gente não faz. Eu dei esse exemplo bobo, porque é super comum, né? Você vai a algum canto, quando você vê, tá a caneta na mão. As canetas têm esse poder, né? Desaparecem dos cantos. Vou continuando. Então a vergonha paralisa a gente. O Evangelho vai reeducar sem esmagar a dignidade. Porque foi isso que Jesus fez em cada exemplo que ele deu. Ele educou sem esmagar a dignidade. Né? Então, para a gente pensar aí, será que eu estou defendendo valor de fato ou estou defendendo o meu medo? Isso é muito importante de pensar. A minha liberdade está construindo vínculos ou está ferindo pessoas? Porque também acontece. Muita gente chega e diz, não, eu tenho direito de ser assim e vou fazer, não importa o que você sente com isso. Né? Então, como é que está usando a minha liberdade? E a minha fé? O que ela faz? Ela acolhe, educa e responsabiliza ou não? Ou ela só discrimina e deixa o outro de fora? É importante a gente pensar. São perguntas para autoavaliação. Não vou fazer sabatina aqui, não. Vamos lá. Né? O espírita não é para ser fiscal do mundo. É para ser servidor do bem. E servidor do bem estar disponível para fazer aquilo que transforma. O Evangelho vai transformar atitudes em discurso. É por isso que a gente fala tanto de reforma íntima. Né? E cada relação pode ser sempre um campo de regeneração. É o tempo, né? Eu vi que você guardou já. Aí eu cheguei na final, viu? Não vai dar, provavelmente não vai dar tempo. Esse pedaço eu brinco aí, bota assim, dúvidas, dívidas e dádivas. Né? Dúvidas do que vocês olharam e disseram assim, não entendi isso não. Queria perguntar. Ainda tem 5 minutos para perguntar. Se quiserem perguntar, à vontade. Né? É pouquinho, mas dá. Dívidas é aquilo que vocês olharam e disseram, eu vou procurar isso lá. Ele falou umas coisas lá em Kardec que eu vou atrás, vou lá olhar para ver se está certo ou não está. Dívidas. E dádivas, o que deu, né? Vocês tiveram insight aí e perceberam. 5 minutinhos para a gente trocar ou não? Nessa hora todo mundo fica tímido. É por isso que eu boto o nome ali, nome, WhatsApp, etc. Pode perguntar, as perguntas podem vir a incorporar na apresentação e melhorar a apresentação e trazer coisas melhores para aqui. Se quiserem perguntar agora, também esteja à vontade. Agora já não tem mais 5 minutos, só tem 3. Não falaram, então vamos para a parte importantíssima. Agradecer. Porque a gente precisa ser sempre grato. Né? Quando a gente pensa nessa sala que montaram para o nosso pré-2, né? Esse mundo que fornece milhares de oportunidades para a gente evoluir, ajudando o outro, praticando a caridade, essa imensa sala foi montada por Deus. Então a gente precisa agradecer a Deus. Né? Mais do que tudo, precisa agradecer também a Jesus. Jesus, eu sempre gosto de frisar isso, para a doutrina espírita, Jesus é diferente. Ele era um dos espíritos crísticos do grupo que ajudou a formação do sistema solar. Isso são 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já tinha a consciência formada, já não precisava mais do corpo para empurrar ele em direção ao bem e já estava trabalhando, formando um sistema solar. Imagina o que é isso. Para formar a Terra deu trabalho, teve que bater um planeta no outro para poder fazer a magnetosfera, senão a atmosfera já tinha ido embora. Né? Tem um monte de coisa que teve que fazer para surgir esse planeta que consegue acolher espíritos nessa faixa que a gente precisa dessas máquinas biológicas complexas. Certo? A gente veio para cá porque a gente precisa encarnar ainda. Quando não precisar, a gente vai estar em outros planetas. Então, gratidão a Jesus, porque ele que não precisava mais de encarnar, encarnou para dar uma canja para a gente. Para fazer a gente pensar, olha, pode decorar o Torá à vontade, mas isso não resolve. O que resolve é amar ao próximo como a si mesmo. É dar as mesmas oportunidades para o outro que você considera para si. E funcionou. Porque do jeito que está, a gente continua falando de Jesus, nem fala mais do Império Romano, né? Então, assim, funcionou. Ele deu boas dicas. Foi muito bom. Os nossos mentores, né? A gente sempre fica em dúvida, né? Será que tem mentor para todo mundo? Isso é bem decorrente de a gente
olhar a vida como se fosse igual à vida encarnada. Na vida encarnada, a gente, para juntar a experiência, tem que viver um tempo. Resultado que a gente, quando chega a ter uma certa experiência, está na hora de desencarnar, né? Então tem pouca gente sábia e muita gente ignorante. Só que no mundo espiritual a gente não desencarna, né? Já está desencarnado. Então tem mentor para todo mundo. Pode ficar tranquilo que você tem o seu anjo guardião e que está atribuído a você desde o seu nascimento. E quando ele precisa fazer alguma tarefa fora, ele chama o substituto. Pode ficar tranquilo que seu anjo guardião está lá cuidando e coitado. Muitas vezes sofrendo porque ele dá as sugestões e a gente faz o oposto. Então, gratidão aos nossos mentores, não só os mentores individuais, como os mentores das casas espíritas que cuidam nesse trabalho de divulgação. Gratidão a todos que estão aqui, encarnados, desencarnados, virtuais, que agora a gente tem esse outro plano de existência, né? Encarnado, desencarnado e virtual, que é semi-encarnado só, né? A gente está mais ou menos, a gente precisa ficar muito atento para isso, né? Um dia desse estava vendo um cientista dizendo que a gente tem que priorizar mandar mensagem de vídeo e não escrever e não falar, porque a gente está perdendo essa habilidade do contato cara a cara. Então, portanto, quando possível, liga de vídeo para a pessoa, dá um oi, diz, eu queria saber como é que você está, né? Ainda que seja rapidinho, a pessoa às vezes fica sem saber o que fazer, né? Mas vai, gente tem que estar com o outro porque ele é parte do ambiente que eu preciso para progredir. E que Cristo nos dê a paz que a gente começou falando lá do início, porque ele foi craque em mostrar isso. O mundo está complicado, o mundo tem guerra, o mundo tem sofrimento. Tem sim, é a nossa etapa de vida, né? É essa etapa que a gente ainda precisa desse mal-estar para se dar conta. Quando não tem mal-estar, como eu falei, a gente senta na frente da televisão e vê 16 temporadas de Grey's Anatomy ou outra série parecida, que é igual, né? Você vê qualquer capítulo é igualzinho, o arco é sempre igual. Então a gente precisa estar atento para não ficar sem fazer nada, e o sofrimento chama a gente a isso. Que Jesus esteja sempre conosco e que nos ajude nesse processo. Então vamos agradecer ao Pierre, né? Muitas reflexões. Vamos responder aquelas questões, né? Pelo menos uma de cada vez. Vamos agradecer, sim, pela presença dele e vamos explorá-lo um pouquinho mais, né? Para fazer a nossa prece de encerramento pela nossa reunião de hoje, tá bom? Então, vamos lá, já que a gente falou tanto de evoluir, vamos elevar nossos pensamentos, buscar sintonia com os nossos mentores, agradecer o trabalho da casa de se abrir para a divulgação dessa doutrina tão consoladora, que nos permite pensar no futuro de uma forma muito mais acolhedora do que muitas vezes os nossos pensamentos nos conduzem, e pedir ao Mestre Jesus que envolva cada um de nós e que permita, Mestre, que nós possamos sair daqui e levar conosco como um efeito multiplicador tudo aquilo que nós conseguimos aurir de paz, de tranquilidade, de afeto, e que a gente possa ir multiplicando isso com cada pessoa com quem cruzamos, num sorriso, num cumprimento, e ao chegar em casa num abraço, uma presença mais forte, que a gente possa, Mestre, o tempo todo usar o teu exemplo e ser carinhoso, caridoso e acolhedor com aqueles que também estão na mesma jornada conosco. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Desvendar
transforma espinhos em hinos de amor. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós. Vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espírito